por que eu demorei tanto tempo pra fazer esse efeito que é tão fofinho. E, gente, esse efeito é tão fácil de fazer, ele só é demorado. Mas o efeito fica tão lindo que até agora eu achei que foi a página mais bonita que eu fiz até hoje. Tanto que eu escolhi essa página, que é cheia de elementozinhos separados, pra ficar como se fosse um bordado mesmo. E o segredo desse efeito, apesar de todo mundo já fazer e eu só fiz agora, é você escolher cores de marcadores que você tenha a caneta ponta fina daquela cor. Porque aí você vai conseguir fazer um efeito muito mais bonito. Por exemplo, aqui na parte da capivara, eu escolhi um marrom bem claro para fazer a base dela e uma caneta ponta fina um pouco mais escura, que era o tom de marrom que eu tinha. Por isso que eu escolhi um mais claro para a base. Da mesma forma o amarelo, que eu escolhi um amarelo bem clarinho para a base, porque depois que a gente traçar as linhas e a gente for pintar em zigue-zague, vai destacar muito mais e vai ficar mais interessante esse efeito. E outra dica é você fazer em direções diferentes o conjunto de linhas de cada elemento do desenho. Aqui na parte marrom eu fiz para um lado e na parte amarela eu fiz para o outro lado a direção das linhas. E é legal que essa distância entre uma linha e outra não seja tão grande, para a gente conseguir pintar ali com a caneta ponta fina de uma forma mais confortável possível, porque depois a gente vai vir com a mesma caneta e vai pintar em cima dessa linha que a gente fez lá no início, para a gente fazer uma camada a mais de textura nesse efeitinho de bordado. E eu esqueci de mencionar que as canetinhas que eu tô usando aqui são as da Bic Intensity e as da Compacto. A única que eu usei diferente foi essa daqui para fazer os contorninhos pretos, que eu quis pegar uma caneta com a pigmentação um pouco mais forte. Então, depois de fazer todo o contorno preto em todo o desenho, que a gente vai cobrindo mesmo, é só fazer uns risquinhos pra fora, meio tortinhos, que a gente vai simular uns fiapinhos. Que é isso que vai dar todo o charme pra esse efeito. E caso você tenha uma caneta branca, essa parte é opcional, gente, não precisa, porque o efeito já tá aí, já tá lindo. Você vem fazendo vários risquinhos brancos pra gente dar uma textura a mais. Aqui no marrom, por exemplo, eu tirei o excesso com a mão mesmo da pigmentação da caneta branca, porque eu queria que ficasse só um detalhe. E como eu sei que muita gente não tem a caneta branca, por isso que eu digo que é opcional, você não precisa ter, é só fazer com as canetinhas finas e os marcadores, que também fica super bonito. E o resultado final da pintura foi esse. Eu quis fazer numa página completa mesmo esse efeito para ver como é que ia ficar. E eu confesso que eu amei muito o resultado. E esse fundo aqui esfumado eu fiz com giz pastel seco. Eu peguei essa dica do perfil da Ali. Eu amei. E não ficou parecendo um paninho de prato, vocês não acham? E o livrinho que eu tô usando é esse aqui da Capivárias, do Bobbie Cute, da editora Novo Século. Então espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.